Miguel, eu vou fazer ali, liberar o som na live quando tiver. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. É uma alegria estar aqui novamente. Eu acho que um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu estive aqui, não é isso? Então, queridos irmãos, um ano passou desde que nós nos encontramos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Neste ano, você cresceu? Neste ano, seu amor para com o Senhor aumentou ou diminuiu? Neste ano, a sua consagração aumentou ou diminuiu? Neste ano, a sua participação na edificação do corpo de Cristo aumentou ou diminuiu? Eu faço essas perguntas porque hoje o Senhor dá muita importância para um item que se chama realidade espiritual. O Senhor nos deu um novo começo. Amém? E esse novo começo é uma nova oportunidade que o Senhor deu para cada um de nós, para que a realidade daquilo que um dia nós aprendemos do Senhor, que nós conhecemos do Senhor, realmente se manifeste em nossas vidas. Nós estamos, desde a última vez que tivemos agora, um ano mais próximo. Apesar de nossa vida vai passando de ano em ano. E nós sabemos que o Senhor vai voltar. Você não sabe? Sabe. O Senhor vai voltar. Mas você está preparando para a volta do Senhor?
Ele pediu para os discípulos orarem, vigiarem com ele. E os discípulos dormiram. Hoje, qual é a nossa condição? São momentos que antecedem a volta do Senhor, momentos cruciais para a igreja. Momento que nós devemos nos preparar para a sua volta. E nós estamos muitas vezes dormindo, não percebendo a realidade daquilo que está acontecendo. O Senhor deixou uma palavra para nós, nos evangelhos, para nós vigiarmos e orarmos. Então, o Senhor até falou para aqueles discípulos que estavam dormindo: vocês não puderam vigiar comigo? Quem hoje está acordado? É hora de nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Esse versículo tem uma menção da salvação, está mais perto. Tem dois aspectos esse versículo nessa questão. Salvação está agora mais perto no tempo. Também, salvação está mais perto de atingirmos a salvação completa. Os irmãos compreendem? Corpo, alma e espírito. Eu quero fazer uma pergunta para você, querido irmão, querida irmã. Na sua condição espiritual, você acredita que você já atingiu o cume, o pico, o máximo? Você acha isso? Não. Você crê que há muito mais para você do que você tem hoje? Sim. Mas você está buscando esse mais? Eu uma vez fiz uma pergunta para os irmãos. Se eu falar para você, você tem direito, você ganhou 100 pedras de diamante, 100 diamantes. Um diamante já é suficiente para você ter recursos para viver o resto da vida. Você tem direito a 100 diamantes. Quantos diamantes você vai pegar? Quantos? Diga para mim. Hã? 100. Você vai pegar só 10? 100, todos. Você tem direito a 100. Você vai pegar só 10? Todo mundo vai dizer: eu quero o meu 100. Por quê? Porque é a minha porção. Amém. Amém. Nossa porção. Você acha que o que Deus tem para você é só isso que você tem hoje? O que você está fazendo para ganhar mais? Você não se importa com isso? Está satisfeito? Você tem uma busca intensa do Senhor? Senhor, eu quero mais de Ti. Amém. Eu quero Te amar mais. Amém. Eu quero me consagrar mais. Eu quero Te servir mais. Porque eu quero Te desfrutar mais. Então, olha só. Isso é o eterno. Estamos falando da coisa que é para a eternidade. Uma vez, eu estava tendo comunhão com casais, irmãos, que estavam vivendo na Europa.
Os irmãos tinham pedido para que eu tivesse uma comunhão com eles, então tivemos uma comunhão via Zoom. E eu procurei ouvir dos irmãos que é que eles enfrentavam as situações. Então eles falaram: Miguel, a questão é o seguinte, aqui a vida é difícil. Claro, você ganha bem, você pode dar uma boa qualidade de vida, né, para a sua família, mas a gente tem que trabalhar muito. Eu perguntei para eles assim: irmãos, por que vocês foram para a Europa? Eles disseram: para dar uma vida melhor para a família, para os filhos. Por isso que nós estamos aqui. Eu disse assim: ok, essa vida melhor que você vai dar para os seus filhos vai durar quantos anos? Se você trabalhar e ganhar muito dinheiro, você diz: bom, agora meu filho vai poder viver 30 anos, 40 anos sem trabalhar. É uma coisa boa, né? Grande, maravilhosa, tal. Eu disse assim para os casais, para os irmãos: você luta tanto para dar uma vida melhor para a sua família por 30 e 40 anos. O que você está fazendo para que a sua família reine por 1000 anos? Esses 30, 40 anos têm mais peso, têm mais valor do que os 1000 anos? Isso despertou a muitos casais. Eu tenho que cuidar, tenho que trabalhar, mas eu quero, não é que meus filhos tenham um futuro melhor, eu quero que meus filhos reinem com o Senhor. Amém. O que nós estamos fazendo para isso? O que nós estamos fazendo para a nossa própria vida? Crônica. A 1 Crônicas 12, 32 diz: dos filhos de Issacar, versículo, dos filhos de Issacar, conhecedores para saberem o que Israel devia fazer. Então preste atenção, aqui fala: quem conhece a época sabe o que deve fazer. Querido irmão, querida irmã, eu creio que também no seu interior você sabe o que deve fazer. Amém. Então faça. Amém. Não vamos ficar dormindo. Por quê? Porque o Senhor está voltando. Amém. Nós falamos sobre usar o nosso espírito. Falamos sobre deixar o Espírito nos guiar, não é isso? Guiar nossa vida. Agora, tem um aspecto do Espírito guiar as nossas vidas que nós precisamos conhecer e compreender, precisamos ver, porque muitas vezes, assim, você pergunta: ô irmão, o Espírito está dirigindo você no seu viver? Ah, sim, pode me dar um exemplo? Por exemplo, né, na questão do meu trabalho, eu estava orando, eu tinha chance de escolher 2 cargos, eu orei: Senhor, qual é o cargo que você deseja me dar? Então orei, então o Espírito me dirigiu e eu fiz a escolha certa. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Eu tinha que tomar uma decisão para a minha vida, orei, então o Espírito me dirigiu, né? E eu fiz aquela escolha e foi uma bênção. Tudo certo, mas tem uma coisa, um aspecto da direção do Espírito que muitas vezes nós não percebemos e gostaríamos que todos percebessem. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas
que hão de vir. Aqui fala do Espírito da verdade, e sabemos que essa palavra verdade no grego é realidade. O Espírito da realidade, aqui diz, ele vos guiará a toda a realidade. Então existe algo da direção do Espírito em nossas vidas que precisamos conhecer. O Espírito vai nos levar, vai nos guiar a toda a realidade. Amém. É questão da nossa realidade espiritual. Não é o que eu falo, não é o que eu aparento ser, mas a questão da realidade espiritual diante de Deus. Amém. Qual é a nossa realidade espiritual? O que é que temos de real? Por exemplo, se nós falamos, nós somos o corpo de Cristo. Tudo bem, é fácil falar, mas quanta realidade de corpo nós temos? Não é? Você é um membro do corpo de Cristo, não é? Quanto de realidade de membro do corpo você tem? E assim, tantos outros aspectos. A questão é qual é a nossa realidade espiritual. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai olhar para a realidade espiritual, correto? Então vamos ver na questão da parábola das virgens. Quando todas estavam lá esperando, né? O noivo, ele tardou, todo mundo adormeceu. Até aquele momento era tudo igual, não é isso? Você não notava a diferença, mas quando se ouviu o grito, eis o noivo, saiu a seu encontro, daí nós começamos a perceber a diferença. O grupo de virgens prudentes tinha o azeite vazio, é a realidade espiritual. E outro grupo das nécias tinha lâmpadas, mas não tinha azeite, mas vazias. Então, o que as nécias falaram para as prudentes? Quer ver? Mateus 25. Olha só. Versículo 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. Você pode ver o que essas nécias fizeram quando, o noivo voltou, as lâmpadas estavam apagando, foram pedir emprestado, não é isso? Olha, isso aqui é uma grande advertência de Deus para nós. Querido irmão, querida irmã, das experiências espirituais, quantas experiências são suas e quantas experiências são experiências que você pega emprestado? Você sabe o que é pegar experiência emprestado? Não é sua experiência, você fala da experiência dos outros, mas o que importa é você ter a experiência. Irmãos, nós enganamos facilmente. Nós somos muitas vezes comovidos, tocados pelas experiências dos outros, mas o que nós precisamos são de nossas experiências com o Senhor. Nós temos que comprar
Quer ver, vamos ver uma porção aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Faz parte da carta à igreja em Laodiceia. Aqui dizem: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero tocar nesse ponto, para que nós não sejamos aqueles que vivem baseado em nosso sentimento. Aqui existe alguém que diz assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Esse é o sentimento da pessoa, não é? Ele está falando isso aí porque ele sente assim: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Daí Deus se espreme. Você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu? Você não é nada daquilo que você sente. Querido irmão, querida irmã, você se sente assim: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma? Você se sente assim? Não. Eu não acredito baseado no que você está falando. Eu quero perguntar sobre o seu viver. Quer ver, se você não se sente alguém que é rico, abastado e que não precisa de coisa alguma, certo? Então você tem que sentir que eu sou muito necessitado, certo? Eu sou miserável, eu não tenho muitas coisas. Mas quem sente realmente que não tem, busca. O sinal de que você não busca, quando você tem que ver que não busca, é sinal de que você se sente rico e abastado. Por isso você não busca. Você compreende? Então não adianta você falar para mim: eu não sinto assim. O seu viver denuncia. Irmãos, você entende o que é realidade espiritual? É isso. Eu não sou rico e abastado. Então por que você não está buscando? Você não busca porque você sente: eu não preciso dessas coisas, eu já estou vivendo muito bem. Porque se você sentisse necessidade, você buscaria. Como nós estamos vivendo hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês estão buscando intensamente? Ou então cada um está vivendo sua própria vida? Mas por que não buscam intensamente? Porque não estão envolvidos fortemente na edificação da casa de Deus, servindo o Senhor, ganhando do Senhor, porque acham que eu já tenho o suficiente, eu não preciso, por isso que eu não busco. Você sabe que em 1 João, eu não vou entrar nos versículos, 1 João, o apóstolo João nos diz assim: aquele que diz tal, mas daí tem tal tipo de viver, é mentiroso, não é? Não está cheio de versículos? Acho que tem pelo menos uns 7, 8 versículos que falam isso. É mentiroso. Ou engana a si mesmo. Irmãos, chegou a hora de despertar. Amém! Chegou a hora. O Senhor quer realidade em nossas vidas.
E nós hoje estamos aqui nos preparando para a volta dele. Então, observe, o Espírito quer nos guiar a toda a realidade. Outra ação que Deus está fazendo está em Apocalipse 21, versículo 5. Diz: Ele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido irmão, querida irmã, há um trono nesse universo e o Senhor está sentado nesse trono. E Ele diz uma coisa para nós: eis que faço novas todas as coisas. Isso inclui você e a mim. Então o Senhor está falando: eu vou trabalhar em você porque eu quero você novo. Sua vida espiritual, querido irmão, querida irmã, tem frescor? Lembre-se, é uma palavra que sai do trono. Eu quero torná-lo novo. Amém. Seja sincero diante de Deus. Você se sente velho ou não? Onde está aquele amor que você teve no início da sua vida cristã? Onde está aquela consagração quando você, por amor ao Senhor, dizia: Senhor, eu estou aqui, disponível. Hoje, muitas vezes, o que acontece? Nós não temos tempo para nada. Eu quero ver algumas porções aqui com vocês, queridos irmãos, queridas irmãs. Quer ver, ó? Em Mateus 21, 28 até 31, a primeira parte. O que vos parece? Como Deus filho, chegando seu primeiro, disse: filho, vamos trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Então, vamos ver a questão da nossa realidade espiritual. Quantas vezes Deus falou para você? Preste atenção. Deus falou para você: filho, vai hoje trabalhar na vida. Quantas vezes você disse: sim, Senhor, porém não foi? Ou quantas vezes você disse: não quero, depois arrependido foi? Querido irmão, querida irmã, você é o primeiro ou o segundo? Fiz uma pergunta assim para os irmãos e eles falaram: os dois. Algumas vezes nós falamos: sim, não vamos. Algumas vezes falamos: não, depois vamos. Mas qual é a sua realidade espiritual? Irmãos, nós estamos trazendo uma palavra de realidade. Fazer com que a palavra de Deus brilhe em cada um de nós, para que nós vejamos a nossa condição e o Senhor possa nos fazer novos. Amém. Amém? Amém. Um outro aspecto da nossa realidade espiritual
o Senhor também quer nos fazer novos. Mateus 21, versículos 33 e 34. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Amado irmão, amada irmã, o Senhor é o dono de todas as coisas. O que Ele nos entregou, na verdade, é o que Ele nos arrendou. Os irmãos compreendem? Porque nessa terra tem alguma coisa que você disse, é meu mesmo? Quando eu partir eu vou levar? Tem? Não tem. Então, tudo foi o Senhor que deu. Na verdade, o Senhor construiu, edificou, tal, e arrendou para você, colocou sobre os seus cuidados. Frutos que lhe tocam significa o quê? Eu confio isso a você. Onde estão os frutos? Onde estão os frutos? Nós usamos o que Deus nos deu, tudo o que Deus nos deu para nós mesmos, ou nós usamos para o Senhor? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas quando nós tocamos na realidade, Senhor, tudo é seu, você investiu em mim. Eu quero que a minha vida, o meu viver seja para ti, Senhor. Amém. Pelo meu viver, o Senhor possa ver, investir, está dando de volta para mim, não de dinheiro. Ele quer a nossa pessoa. Amém. Não quer o dinheiro. Deus precisa de dinheiro. Deus precisa de você e de mim. Amém. Deus quer a nossa pessoa. Amém. E onde está a nossa pessoa? Quando Deus necessita. Quer ver? Daí vamos para uma outra porção da palavra. Mateus 22, versículos 1 a 5. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Amém. Olha só, eles, porém, não se importaram se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Quando o Senhor está chamando você, você é esse que não se importa. Você se importa com o seu campo, com o seu negócio, ou você atende o chamamento do Senhor? Senhor Jesus. Nós vamos ver uma outra porção da palavra que está em Êxodo, capítulo 21.
Em Êxodo 20, nós temos Deus dando os 10 mandamentos, mostrando qual deve ser o nosso relacionamento com Deus. Em Êxodo 21, fala sobre servos, fala sobre escravos. Eu vou ler dos versículos 1 a 6. São porções que nós conhecemos, nós vamos aplicar para a questão da nossa realidade espiritual. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, a minha mulher e a meus filhos, não quero sair fogo, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, é algo inegável que todos nós um dia fomos comprados pelo Senhor. Não é? A preço do sangue. Nós somos escravos do Senhor. Isso é um fato. Não deve ser algo que não deve ser algo que a gente esteja sabendo somente na mente. Eu preciso tocar na realidade. Eu sou um escravo de Cristo. Amém. Eu tenho um Senhor. Amém. Ele me comprou. Amém. A minha vida pertence a Ele. Amém. Correto? Isso é um fato. Amém. E eu não posso me esquecer desse fato. Amém. Bom, e aqui diz: se comprou um escravo, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo. Pode sair, né? Pode sair, serve 6 anos, você não pode ir livre. Aqui diz: mas se esse escravo falar: eu amo meu Senhor, amo minha mulher, meus filhos, eu não quero sair fogo, então o Senhor vai fazer um procedimento, me levará aos juízes e fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, observe uma coisa, vamos a fazer uma aplicação dessa porção na nossa vida. Primeira aplicação: todos nós, quando nos convertemos, né, nós amamos o Senhor e tivemos um desejo: eu quero servir o Senhor, não é verdade? Não é? Quando você vê a pessoa se convertendo, sai, prega o evangelho, é fervoroso, não é? Aqui, pô, eu quero participar disso, quero participar daquilo, uma alegria. Então, o que acontece muitas vezes é com o decorrer do tempo, né? Aquele amor, aquele desejo vai diminuindo. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta: o seu desejo de servir o Senhor tem diminuído ao longo dos anos? Seja sincero com você mesmo. Você pode ver, eu estou tocando os versículos, o que nós estamos falando é sermos sinceros diante do Senhor, certo? E temos que aprender a ser sinceros, porque nós estamos aprendendo: Senhor, olha a minha condição, eu estou assim hoje. Não vou enganar o Senhor, certo? Eu tenho que buscar o Senhor para contar, para falar para Ele qual é a minha situação real. Então, ok. Eu tenho visto muitos irmãos e irmãs, aquele amor, o serviço ao Senhor vai diminuindo. Quando a necessidade de servir, o irmão não está mais presente. Antes estava presente, sempre, agora não está mais presente. Então, aqui, o Senhor,
Aqui a palavra de Deus diz: você serviu 6 anos. 7º ano, você quer ir embora? Você quer parar de servir? Se o Senhor hoje aparecer para você assim, eu sei a sua situação, eu vejo que você não está mais envolvido no meu serviço, você não se importa mais. Então, o que eu lhe dizer, pode ir, não precisa mais me servir, não precisa mais. Você vai embora. Essa noite eu estou perguntando para você, se não quiser me servir mais, pode ir. Você sabe, eu quero dar um testemunho. Quando o comunismo entrou na China, houve uma perseguição tremenda, fortíssima, contra os cristãos. Os cristãos foram presos e foram levados a julgamento para que eles negassem o Senhor. Então, digamos assim, prenderam você e disse assim: se você negar Jesus, você está livre. Se você não negar Jesus, você será condenado a 30 anos de trabalho no campo para ser reeducado, para mudar sua maneira de pensar. Então, quando houve isso aí, né, uma pequena minoria negou o Senhor, mas a grande maioria disse: não vão negar o Senhor, e foram condenados. E depois de 30 anos, isso foi na década de 50, na década de 80, passaram-se os 30 anos e foram levados de novo para julgamento. Daí o juiz perguntava: esses 30 anos passaram, você já mudou o seu pensamento? Você está disposto a negar o Senhor Jesus? Negar o Jesus? Sabe qual foi o testemunho, irmão? E olha, eles sofreram muito, passaram fome, falta de vestes, trabalho forçado, muitos morreram. Você tem uma chance, se negar Jesus, está livre. Se não negar, mais 30 anos. Você sabe o que os irmãos falaram? Falaram assim: um dia eu conheci o meu Senhor, esse Senhor que me amou, me salvou, deu sua vida por mim. E quando eu conheci o Senhor, eu entreguei a minha vida para Ele. E eu me entreguei para servi-lo toda a minha vida. Eu não me entreguei para servi-lo 30 anos. Eu me entreguei para servi-lo toda a minha vida. E você, querido irmão, querida irmã, o Senhor salvou para você e você entregou para o Senhor 10 anos. Diz: é isso aí mesmo, são esses 10 anos. Eu não quero mais, vou embora. Ou você tem uma visão de que o Senhor me comprou e eu me entreguei para o Senhor, foi para servir toda a minha vida. Amém. Aqui nós temos aquele que diz assim: eu amo meu Senhor. O que isso quer dizer? Que durante esses 6 anos de convívio com o seu Senhor, ele aprendeu a amar esse Senhor, porque ele conheceu como era e quem era esse seu Senhor. Por isso ele diz: eu não quero sair fogo, eu amo meu Senhor, eu quero servi-lo para sempre. Aqui diz no final do versículo 6: e ele servirá para sempre. Nós tínhamos que passar por um processo, porque esse era o testemunho dele, essa era a declaração dele: eu amo meu Senhor. Então ele era levado, para um grau da porta e tinha a orelha furada.
aqui nós temos duas lições espirituais. Primeira lição espiritual de um servo é qual deve ser a posição de um servo, tá? A posição de um servo. Por que ele tinha orelha furada no umbral da porta? Porque o servo sempre ficava ali à porta. Ele não podia ficar lá dentro da sala, né? Porque lá estava o seu senhor, os convidados, e ele era um escravo, ele ficava à porta. Isso significa o quê? Estar sempre disponível ao seu Senhor. Amém. Então o seu Senhor lá dentro dá o sinal, ele está ali, disponível. Amém. Segundo ponto, ouvido, orelha furada, ouvido aberto ao falar do seu Senhor. Amém. Sempre aberto. Consegue ouvir o seu Senhor falando, preciso de você. Amém. Certo? Isso no que diz respeito à posição de um servo. Agora, a base do serviço é